Bom dia, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês para juntos vivermos mais essa manhã. Eu estava pensando, foi numa manhã de domingo que Maria Madalena foi até o sepulcro e lá ela constatou que o seu amado, o seu Senhor, não estava lá. Quantas coisas boas aconteceram nas nossas vidas em manhãs de domingo. Quantas vezes nos encontramos com o nosso Deus e o adoramos e nos derramamos perante Ele, muitas vezes com nossa alma batida, mas ao chegar ali no templo, nós encontramos refrigério e consolo. Como é bom vivenciar as manhãs de domingo. E hoje temos mais uma. Faça da sua casa o templo. Adore o nosso Deus. Pergunte à tua alma: minha alma, você conhece quem é o seu Deus? Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ai, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos juntos bendizer, glorificar, adorar o nome do nosso Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você já experimentou se olhar com os olhos do nosso Deus? Quando eu me olho com os meus próprios olhos, eu me sinto tão pequena, tão falha, eu me sinto tão incapaz. Mas quando eu me olho com os olhos do meu Deus, com os seus olhos de amor, eu me sinto tão valorizada, tão única, tão amada. Experimenta se olhar com os olhos do teu Deus, experimenta se olhar com esses olhos de amor e mergulhar na sua graça, na sua maravilhosa graça que nos faz livres. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus.
salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vivemos um momento onde amar significa não se apegar e não sentir falta, necessidade do outro é moda agora. Mas o nosso relacionamento com Deus não é assim. Quanto mais nos aproximamos dele, mais sentimos falta, mais queremos estar perto, mais somos dependentes da sua presença. Declare isso para ele. Declare esse amor apegado, esse amor que necessita. Declare a ele que chega a nos faltar o ar se estamos longe de sua presença. Amor que depende, amor que quer estar junto. Amor do nosso Deus, que sempre caminha ao nosso lado. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Senhor, como é bom poder vivenciar as manhãs de domingo ao teu lado. Como é bom nos unirmos, Senhor, a te adorar, a te reconhecer, a nos reconhecermos perante o teu olhar. Ah, Senhor, derrama sobre o teu povo as tuas bênçãos, derrama sobre nós, teu povo, a tua vontade, Senhor. Faz de nós instrumento seu. Usa-nos, Senhor, porque nada nos fará mais feliz do que sermos usados por Ti. Vamos fazer dessa última canção uma oração juntos, pedir ao Senhor que a gente possa ser luz, levar amor, levar perdão, levar salvação por onde passarmos, num tempo onde esperança se faz tão necessária, que a gente possa levar esperança aos nossos irmãos. Sonda-me, ó Deus, e me conheces. Prova meu coração, transforma-me. Vamos orar juntos essa música? E que Deus, meus irmãos, nos use, porque só assim vamos sentir que cumprimos nossa missão de sermos instrumento do amor e da paz de Deus.
e seguirmos felizes juntos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Bom dia a todos, bom dia à igreja, nossa Imel. Queria saudar a todos que estão acompanhando agora no culto, no domingo de manhã, e aqueles que nos acompanham virtualmente também, tá? Antes de lermos o texto de hoje, eu queria fazer uma oração, tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos reunidos, adorando o Senhor. Obrigado por mesmo num modo diferente, numa maneira diferente, temos a sua igreja cooperando para que a gente possa adorar o Senhor, Pai. Obrigado. Eu peço que o Senhor venha falar agora, venha falar a mim, ao meu coração, ensina a mim, a minha vida. Eu peço que o Senhor toque através do Espírito Santo na vida de cada pessoa que está ouvindo a sua palavra, que essa palavra possa trazer paz, alento, e possa trazer também desafio para que a gente possa perseverar e permanecer junto contigo, Pai. Obrigado, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria pedir para que vocês pegassem a sua Bíblia e nós vamos abrir um texto muito conhecido, que é Hebreus capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, tá? O texto diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queria fazer uma pergunta a vocês, tá? O que é a fé para você? Como é que você definiria a fé no Deus da Bíblia, na fé nosso Deus a quem nós queremos? Como que você definiria essa palavra fé? A sabedoria popular, né, e a crendice popular diz que fé é acreditar muito de que algo que você deseja vai acontecer. Fé é você acreditar muito de que algo que você deseja vai acontecer. Isso é o que a sabedoria popular, o que a crendice popular e que algumas igrejas às vezes ensinam também. Por exemplo, que se você tiver muita fé, tá? O emprego que você deseja, que você está procurando, você vai conseguir. Só se você tiver muita fé, tá? Que uma pessoa que tem muita fé, tá? Ele consegue um carro novo que ele está desejando. Então, a pessoa que tem muita fé, ele consegue aquele carro novo que ele sonha, que ele deseja. Que para você passar no vestibular, se você é vestibulando, né? Então, você precisa ter muita fé. Que só com muita fé em Deus é que você vai passar no vestibular que você sonha. Que se você tiver muita fé, só quem tem muita fé é que consegue comprar uma casa nova. Tá bom? De que só quem tem muita fé
é que quando você tem uma pessoa enferma na família, com uma doença terminal, tá? Só se você tiver muita fé em Deus é que essa pessoa vai ser curada. Imaginemos, tá? Que uma irmã, uma pessoa da igreja, uma moça da igreja chega para o pastor Paulo e fala assim: Pastor Paulo, eu quero me casar com aquele rapaz, né? Aquele rapaz é um rapaz com quem eu quero me casar, mas ele tem um problema. Ele é alcoólatra, ele é dependente químico. Mas eu tenho fé em Deus de que Deus vai curar ele desse vício, Deus vai curar ele dessa dependência. Então, o que é a crendice popular, o que algumas pessoas dizem? Fé é acreditar muito de que algo que você deseja vai acontecer. Então, fé é acreditar que Deus vai fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Fé é uma capacidade de fazer acontecer algo que eu gostaria que acontecesse. Tá? Isso não isso é o que as pessoas, a sabedoria popular, a crendice popular diz. Fé é uma capacidade de extrair de Deus o bem que queremos. Então, quando você tem muita fé, você tem uma capacidade de extrair de Deus tudo aquilo que você deseja que aconteça na sua vida. Tá? Que uma pessoa que tem bastante fé consegue fazer tudo aquilo que consegue fazer com que Deus atenda os desejos dessa pessoa. Tá? Isso é o que as pessoas dizem, isso não é, na verdade, o que nós encontramos na palavra de Deus. Tá bem? Agora, existe também uma outra, já vi gente falando assim também, que Deus só vai atender o seu pedido de fé quando você acreditar muito que aquilo vai acontecer e que você consegue começar a visualizar aquilo acontecendo na sua vida. Então, que se você tem muita fé, né, o emprego que você muito deseja, tá? Deus vai atender, mas antes disso, Deus precisa que você acredite dentro de você e que você comece a visualizar aquele emprego novo. Ou seja, assim, que para você conseguir aquele emprego, tá? Você tem que acreditar muito dentro de você e que você consegue visualizar você trabalhando. Então você consegue visualizar você com o uniforme da empresa, você consegue enxergar você sentado na sua mesa de trabalho, você consegue enxergar você interagindo com as pessoas que trabalham naquela empresa. Então, se você tem fé, você acredita nisso, você consegue visualizar e a partir daí, Deus vai atender o seu desejo. E quando uma pessoa tem muita fé, tá? E deseja um carro novo, ele acredita, tá? Ele consegue visualizar essa pessoa dentro do carro, ele consegue visualizar ele dirigindo o carro, sentindo aquele cheiro de um carro novo, ele consegue visualizar ele dirigindo na estrada, subindo a serra da praia, tá? Então, quando a pessoa tem fé e consegue visualizar, Deus vai atender esse pedido. Que a pessoa, essa mulher que quer casar com um rapaz que é dependente químico e alcoólatra, ela tem que enxergar o noivo dela, né, livre da bebida, ele recusando a bebida alcoólica, que no churrasco assim ele só vai beber refrigerante e que ele vai estar totalmente lúcido e dono de si mesmo. Então, quando a pessoa consegue visualizar, enxergar essa situação, a pessoa tem fé, tá? E que a partir daí, Deus vai atender o pedido dessa pessoa, tá? Mas também, já vi situações
em que as pessoas dizem que existem igrejas que têm mais fé e outras igrejas que não têm tanta fé. Então que o grupo de intercessão daquela igreja tem muito mais fé do que o grupo de intercessão daquela outra igreja. Então vamos imaginar você, um membro aqui da IMEL, né, da nossa igreja IMEL aqui, vai se candidatar a uma vaga de emprego, tá? E nessa vaga de emprego, você está concorrendo a essa vaga, e quem disputa essa vaga, além de você, tem um outro irmão de uma outra igreja. E esse irmão, naquela igreja, tem um grupo de oração, um grupo de intercessão, que está orando também para que ele consiga a vaga no trabalho. Então você fala assim, não, o grupo daquela igreja X, ele é mais forte, tem muito mais fé que o grupo de oração da IMEL. Então quando eles vão concorrer à vaga, como aquele grupo de intercessão tem mais fé, o rapaz vai conseguir um emprego porque o grupo de intercessão da IMEL não tem muita fé. Tá? Vamos imaginar um rapaz, ele está apaixonado por uma moça, tá? Mas essa moça está em dúvida entre dois irmãos, entre você, que é da igreja da IMEL, e um outro rapaz, que é de uma igreja X. Tá? Então, você está batalhando, você está disputando o coração dessa amada junto com outro rapaz. Então você pede para o grupo de intercessão da IMEL orar, e esse outro rapaz, tá, que supostamente tem uma igreja, tem um grupo de oração que tem mais fé que o da IMEL, vai orar também. E como aquela outra igreja, aquele grupo de intercessão tem mais fé, essa amada, né, essa moça, ela vai acabar escolhendo o outro rapaz. Tá? Você vai sair assim, olha, eu vou sair da IMEL, porque eu já estou 5 anos aqui na IMEL, o meu casamento continua conturbado, enfrentando vários problemas, o meu salário na empresa é o mesmo, o meu posto de trabalho, eu não fui promovido a um outro posto de trabalho, o meu filho adolescente, ele não quer vir para a igreja porque o grupo da IMEL, a IMEL não tem muita fé, o meu marido também não se converteu, então eu vou para uma outra igreja, porque aquela outra igreja tem mais fé. O meu marido vai se converter, o meu filho vai se converter, o meu posto de trabalho, eu vou conseguir um posto melhor e o meu salário vai aumentar. Então, existe, né? E às vezes a gente ouve essas explicações. Então, a oração é um recurso que convence Deus a fazer o que a gente quer. Tá? E que Deus só vai agir a partir do momento que você orar. Enquanto você não orar e não dizer, e não conseguir visualizar, não conseguir enxergar, Deus ele está parado. Eu quero deixar bem claro, tá? Que Deus se importa muito realmente, tá? Deus ouve com muito carinho, vamos dizer assim, a oração de um pai desempregado que está orando por um emprego, por uma vaga de emprego. A oração de um pai que clama a Deus, roga a Deus, tá? Por uma vaga de emprego, para que ele possa dar tranquilidade, ele possa dar estabilidade, possa trazer paz à família, para que esse homem possa ter dignidade dentro da sociedade também. Então Deus ouve, não tenho dúvida nenhuma, tá? Deus ouve a oração de uma pessoa que tem alguém muito, talvez a pessoa mais querida da família doente, né, com uma doença terminal, e a pessoa clama a Deus como um último recurso, tá, de cura na vida dessa pessoa.
Eu tenho certeza, a Bíblia fala que Deus ouve, e Deus ouve realmente o clamor dessa pessoa. Deus ouve o clamor de uma mãe, né? E a oração de mãe é uma coisa poderosa. Quando uma mãe clama a Deus pelo seu filho ou filha que saiu, está na rua, não tem notícia, não volta, né? Ou uma oração de uma mãe que tem um filho drogado, que se envolveu nas drogas, e essa mãe clama muito a Deus para que Deus o livre desse mal, que Deus o livre desse caminho tão destruidor, tá? Deus ouve, com certeza, essas orações, e Deus ouve o clamor desse tipo de oração. Mas dizer que a fé, né, vai convencer a Deus, fé é uma maneira de extrair aquilo, um desejo que você tem, uma vontade sua, que através da fé, tá? A Deus vai fazer aquilo que você deseja. Eu não sei que nome se dá isso, tá? Não sei de que forma a gente chama esse tipo de definição, ou esse tipo de atitude. Mas eu tenho certeza que esse não é a fé que a palavra de Deus diz. Essa não é a fé que a Bíblia fala a respeito da fé no nosso Deus verdadeiro. Ela não faz sentido, tá? Não entra de acordo com a palavra de Deus, porque você pressupõe, esse tipo de definição, eles pressupõem que você sabe muito mais do que Deus aquilo que Ele tem que fazer. Tá? Que você sabe melhor do que Deus qual é a resposta para a situação. Que você pode dizer para Deus, Deus, o Senhor não está a par de toda a circunstância, de todo aquilo que está acontecendo nesse ambiente do problema. Eu sei. Então, eu vou falar para o Senhor o que o Senhor tem que fazer. Tá? Como se Deus não soubesse Deus não soubesse o que fazer diante de uma situação ou diante de um pedido que você expôs a Deus. Ou seja, Deus não sabe qual a melhor resposta para você, e Deus está aguardando você dizer aquilo que Ele tem que fazer. Tá? É um pressuposto que é totalmente contrário, porque vocês supõem, tá, que Deus está parado, né? Deus não sabe o que fazer, e Ele está aguardando você dizer aquilo que tem que fazer. Então Deus não sabe, e Deus está esperando, Ele só vai agir a partir do momento que você falar para Ele aquilo que Ele tem que fazer. Tá? Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse glória na igreja. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, a esse glória na igreja. Deus sabe muito bem, tá? Antes que você diga a Ele o que tem que fazer, Deus, Ele sabe muito bem aquilo que tem que ser feito. Tá? Se Deus sabe muito bem aquilo que tem que fazer, por que a gente tem que orar para Deus então? Se Deus já sabe muito bem aquilo que tem que ser feito, por que a gente tem que pedir para Deus? Né? Por que a gente ora para Deus? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Por que a gente ora para Deus? Para que a gente possa lançar a nossa ansiedade, o nosso temor, a nossa preocupação diante de Deus. Para que você coloque diante de Deus, para que você se livre dessa ansiedade, né, que todos nós temos. Todos nós vivemos, em qualquer momento de dúvida, de problemas, nós temos ansiedade. Todos nós somos assim, tá? Mas a gente ora para Deus, para a gente colocar diante de Deus, para a gente se livrar dessa ansiedade e depositar diante do altar do Senhor, colocar aos pés do Senhor, de abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu preciso dividir essa carga com o Senhor. Eu preciso me livrar desse peso. Preciso me livrar dessa preocupação. E é por isso para que a gente ora, tá? A gente ora também, sabe por quê? Para que o nosso coração fique alinhado com a vontade de Deus. Para que o nosso coração, tá? Cada vez que a gente ora, cada vez mais seja transformado e cada vez mais a gente possa entender qual é a vontade de Deus. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente se coloca diante do Senhor, Deus vai transformando o nosso coração e Deus vai clareando, mostrando cada vez mais qual é a vontade dele para nós. Mateus capítulo 6, versículos de 8 a 10, ele diz assim: Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. E aí depois ele ensina a oração dominical, ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quanto mais a gente ora, né, a nossa vontade, ela se alinha à vontade de Deus. Quanto mais você clama a Deus, tá, pela vida de uma pessoa que é talvez a pessoa mais querida que você tem na sua vida e ela está enferma com uma doença terminal. E você clama a Deus muito pela vida dessa pessoa. E um dia essa pessoa parte, um dia essa pessoa te deixa, tá? Naquela hora você fala com Deus, abre seu coração a Deus e Deus te mostra. Ele fala assim, olha, você sabia que um dia essa pessoa iria partir. Mas eu queria, Deus te diz, mas eu jamais, nunca te abandonarei. Qualquer pessoa que você tenha próxima de você, um dia vai te deixar. Mas Deus diz, eu jamais, nunca te abandonarei. Então a gente alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Mas eu não sei se você já passou por uma situação assim, ou seja, já teve esse tipo de sentimento, que você ora, fala, Pai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Aí parece que quando você fala essa frase, né, seja feita a tua vontade, pronto, parece assim que acabou a oração. Que você deu assim, falou alguma coisa assim, para que Deus, você deu a permissão para Deus mudar todo o seu pedido, tá? E por isso tem gente que fala assim, não tem nada desse negócio de seja feita a tua vontade. Você tem que pedir com fé, você tem que acreditar que aquilo que você deseja, Deus vai fazer. Tá? E quando você tem um Deus, né? Quando você acredita que você tem um Deus, que Ele atende os seus desejos, e que você tem esse Deus para atender os seus desejos e a sua vontade, você busca Ele somente, tá? Você adora Ele somente para atender os seus desejos e sua vontade, isso é idolatria, isso é feitiçaria, tá? Porque a idolatria, você adora um ídolo, você adora a um Deus
de madeira, o Deus de barro, o Deus de pedra. Você busca Ele para que Ele possa atender a sua vontade. Então isso é idolatria, tá? Mas o nosso Deus é diferente, né? A gente coloca os nossos desejos, mas a gente sabe que a vontade dele é melhor do que a nossa. Você sabe, você tem certeza que aquilo que Deus vai fazer na sua vida é melhor do que aquilo que você está imaginando. Mas isso não quer dizer que você não possa ter sonhos. Isso não quer dizer que você não possa ter vontade. Isso não significa que você não pode colocar a Deus, lançar diante de Deus e falar para Deus quais são os seus sonhos e suas vontades. Hoje meu sonho é ter um carro híbrido, tá? Meu sonho, volta e meia, eu falo, ó Deus, eu quero ou um Volvo híbrido, ou eu quero uma RAV4 híbrido, tá? Coloco para Deus, eu falo para Deus, esse é meu sonho. Agora, se Deus vai cumprir ou não, a gente não sabe. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. E que Deus vai me abençoar com daquilo que é necessário. E que Ele não vai deixar faltar nada dentro de mim, na minha vida. E se Deus não me deu, Deus não me der o carro híbrido que eu tanto peço a Deus, é porque isso não era uma coisa necessária, tá? Mas a presença de Deus e a companhia de Deus é muito mais suficiente, é muito melhor do que ter aquilo que a gente deseja. Entendeu? Então, a presença de Deus, a companhia de Deus, de você estar diante dele saber que ele nunca jamais vai te abandonar, tá? É melhor, é mais suficiente do que um desejo, um sonho, talvez que você coloca. Então a gente coloca para Deus os nossos sonhos, a gente coloca para Deus as nossas vontades. A gente sempre tem que pedir a Deus por um emprego que nós desejamos. Mas a gente coloca diante do Senhor, né? Coloca no altar de Deus e a gente confia, porque a gente sabe quem Deus é. E a gente confia nesse nosso Deus de que aquilo que Ele vai fazer é o melhor na sua vida. Fé é confiar no caráter de Deus e saber que Ele abençoa aqueles que o buscam. Deus abençoa aqueles que o buscam mesmo, mas Ele abençoa com a vontade dEle. Porque Deus não é um Deus de ídolo, não é um Deus que a idolatria faz que a gente busque a um Deus que atende os nossos desejos. Mas a fé é confiar no caráter de Deus. Fé é confiar que a presença dEle, a companhia dEle, andar na presença dEle, orar junto com Ele, clamar pela paz que Ele possa dar na nossa vida, é melhor do que as outras coisas, às vezes, que nós desejamos. O texto fala de Enoque também, né? O texto fala que Enoque, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrar porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Tá? Se você já deve ter visto algumas vezes, foi procurar quem era Enoque, em Gênesis capítulo 5, do versículo 18 a 24, ele não diz praticamente nada, ele só diz os anos de vida que ele teve, que ele foi pai de Matusalém e que ele foi avô de Noé, né? E ele fala somente no final que Enoque andava com Deus. Enoque andou todos os dias com Deus, tá? E esse texto de Hebreus, ele fala que Deus se agradou com isso. Então, fé é andar todo dia com Deus. Fé é agradar a Deus. Tá? Fé é você ter confiança e crer que tudo aquilo que você precisa na sua vida, você tem o necessário. Mateus capítulo 6, do versículo 25 a 34, é um texto muito famoso também.
Ele diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com roupa? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Porquanto não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Porquanto não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Existe uma historinha, uma ilustração, que diz que 2 passarinhos estavam numa árvore, sentados lá, pousaram na árvore, e eles estavam vendo os humanos correndo para lá e para cá, preocupados com isso, se brigando, se matando, né? Vivendo uma vida estressada, tensa, tá? Em busca do seu sustento, em busca do seu bem material. E um passarinho pergunta para o outro, fala, olha, por que será que esses humanos vivem tão estressados, tão tensos, tão preocupados, né? Correndo de um lado em busca do seu próprio sustento? E o outro passarinho olha para ele e diz assim, olha, é porque eles não têm o Deus que nós temos. Tá? Então, fé é confiar, é saber no caráter de Deus, confiar e saber que Ele nunca te abandona, tá? Que Ele tem o melhor e o necessário na sua vida. E pode ser que aquilo que você pediu a Deus pode ser que seja algo que não seja necessário no momento, mas pode ser que um dia Deus te abençoe com esse pedido que você fez, tá? Mas ter fé é como foi Enoque. Ele andou com Deus e Deus se agradou com ele. Fé não é fazer grandes milagres, fé não é fazer grandes obras, fé não é fazer coisas vultosas, tá? Fé não é você impressionar as pessoas, você impressionar o mundo e você não conseguir agradar a Deus. Existe uma passagem em João capítulo 6, tá? Que conta que logo depois de alguns milagres, depois daquela multiplicação dos pães que Jesus fez, e conta o texto, a passagem, que logo depois desses milagres da multiplicação, pelo menos havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças que eram seguidores de Jesus, tá? Assim como existem seguidores hoje no mundo digital, Jesus, após esses milagres todos, ele tinha de seguidores pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Talvez a gente possa imaginar que naquela multidão que estava seguindo a Jesus, havia talvez de 10.000 pessoas seguindo a Jesus. Mas logo depois, tá? E as pessoas clamavam, gritavam que Jesus era o libertador, Jesus era aquele que iria enfrentar o exército romano, Jesus era aquele que iria trazer a cura a todos os povos, Jesus seria aquele que iria fazer grandes milagres na vida de todos, que todos deveriam seguir a Ele,
porque ele era essa pessoa que iria ser famosa e mundialmente conhecida. Tá? Naquela hora Jesus faz talvez uma das pregações mais duras diante dessa multidão toda. E a Bíblia conta que de toda essa multidão, talvez de mais de 10 mil pessoas, ficaram somente os 12 discípulos. E Pedro ainda responde a Jesus que eles iriam ficar com Jesus porque eles não tinham para onde eles irem, porque eles já tinham deixado tudo, então que eles iriam ficar com Jesus, porque não tinha para onde ir mais. Então somente 12 ficaram. E naquela pregação dura, basicamente o que Jesus ele pergunta é: por que você segue Jesus? Por que você segue Jesus? Né? E talvez a minha oração com essa mensagem de hoje, com esse texto de hoje, com essa meditação, é que a gente possa sempre pensar, né? Por que a gente segue Jesus? A gente segue para agradar a Ele, a gente segue para andar com Ele, tá? E meu desejo é que essa palavra possa hoje ajudar a cada um de nós, me ajudar você a ter cada dia mais um coração alinhado com a vontade de Deus. Que você possa, essa mensagem possa trazer a você um sentido de uma fé saudável, né? Uma fé verdadeira no Deus verdadeiro que nós temos. Que esse Deus ele venha trazer paz na sua vida. Que Ele te traga paz, tá? No momento que numa situação que você esteja passando. Que não seja uma fé que te leve a uma religião, que não te leve a uma fé a seguir ensinamentos, coisas que não estão escritas na palavra de Deus, mas que seja uma fé que te traga paz, tá? Traga paz na sua vida, seja uma fé que traga paz na vida com a sua família e que seja uma fé que traga paz também junto com a igreja que você congrega também. Essa é a minha oração, esse é o desejo que nós temos para você, que você sempre pense, né? Por que você segue a Jesus? Assim como Jesus perguntou para aquela multidão, né? E que você possa sempre encontrar paz com o Senhor e que possa levar você a andar sempre com o coração alinhado com a vontade de Deus, tá? Vamos terminar com uma oração? Senhor nosso Deus, eu quero agradecer por esses momentos que nós passamos juntos da Tua Palavra. Obrigado por toda a verdade que a Tua Palavra traz e por toda a orientação que o Espírito Santo nos traz também, Pai. E a oração que nós fazemos hoje ao Senhor, Pai, que o Senhor cuide da nossa EMEL, cuide da nossa igreja, cuide das pessoas que congregam e vivem e reúnem conosco na nossa EMEL, Pai, para que a gente possa ter o nosso coração alinhado com a vontade e o desejo do Senhor, Pai. Que a gente possa experimentar essa vida real com o Senhor em todas as situações e circunstâncias onde nós passamos. Que a Tua presença, Pai, que a Tua companhia, Pai, seja o suficiente e o necessário, Pai, para a gente andar cada dia contigo, Pai. E ajuda-nos a permanecermos sempre nos caminhos do Senhor, Pai. Ajuda a cada um daqueles que estão ouvindo a Sua palavra, Pai. Ajuda a cada um daqueles que creem no Senhor e querem Te conhecer, a permanecerem no Senhor, Pai. E que diante de tanta informação, tanta coisa que nós ouvimos, tantas
assim, ensinamentos que proliferam, Pai, a gente possa encontrar sempre a verdade na Sua palavra, Pai. A verdade que nos leva a andar sempre com o Senhor, Pai. E que o Senhor abençoe a vida de cada um durante essa semana, Pai. Que o Senhor possa ajudar a cada um, onde eles estiverem, que o Senhor traga paz junto da presença do Senhor, Pai. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria desejar a todos uma boa semana, que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa semana, né? Que você tenha uma semana junto da presença do Senhor. O pastor Paulo, ele não tirou umas férias, mas ele tirou uns dias para descansar com a sua família. Tenho certeza que ele está nos acompanhando virtualmente também, em coração também, presente com a nossa igreja. Então eu peço que vocês continuem, orem pelo tempo em família deles, para que eles possam também ser renovados pelo Senhor, para que forças novas eles possam adquirir junto de Deus, tá? Então, uma semana, Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Muito obrigado pela vida, pelo tempo que a gente passou junto agora. Acompanhem durante a semana os grupos que nós temos no decorrer da semana, né? Participe deles, né? Que seja uma forma que você encontre de conectar, de estar acompanhando aquilo que está acontecendo com a nossa Remel, tá? E em breve, continue também acompanhando as notícias que nós mandamos pelo WhatsApp. Pouco a pouco vocês vão saber quando a gente pode realmente voltar a congregar junto, se nós vamos voltar também, mas tudo isso vai ser informado a vocês através pelo nosso WhatsApp, tá? Então Deus abençoe a vida de todos vocês, uma boa semana e até o próximo domingo. Amém? Obrigado.